E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre a análise gráfica, você aprende mais sobre analisar o preço, você aprende como compreender os movimentos do gráfico, como fazer uma leitura correta do gráfico, fazer a leitura de contexto para você fazer as suas entradas com mais convicção e certeza do que está acontecendo no gráfico. Todas as vezes que você faz as suas operações, é necessário você ter confiança no movimento, como agora. Ó. O que esse gráfico vai fazer? Vai continuar a movimentação de baixo. Por que isso, Cadu? O gráfico vem em tendência, continuando o movimento, chega aqui, ó, ele já começa a fazer uma falha. Porém, esse padrão de candle aqui, ele mostra o quê? Força de continuidade, força de movimento. Por quê? Ele está mostrando para mim, que ele quer fazer o rompimento. Quando a gente entende o movimento do preço do gráfico, a gente entende como funciona. Então a gente sabe como o movimento vai acontecer. Cadu, mas como é que eu sei que o gráfico vai romper ou se o gráfico vai corrigir na região de suporte e resistência? Como eu saber se o gráfico vai fazer o movimento de rompimento ou vai corrigir ali naquela região? Acabei de mostrar para você como saber se o gráfico vai romper ou corrigir. Olha o gráfico, olha o movimento do gráfico. O que esse gráfico vem fazendo? Ele vem com a sua onda, volta e rompe. Vem com a sua onda, vem, falha, corrige e rompe. Vem com a sua onda, vem, falha, corrige e rompe. Olha o volume mostrando que o gráfico tem movimento. Olha o padrão de vela mostrando que o gráfico vai fazer rompimento. O próprio gráfico mostra para você. Tem muita gente que tem na cabeça, pergunta assim para mim, Cadu, qual que é a vela? Me mostra qual que é a vela que eu sei. Por exemplo, ali fez uma vela como essa. E se fosse uma vela assim? E se fosse uma vela assado? E se fosse... Gente, o que vai mostrar para você o gráfico fazer um rompimento ou corrigir na região é a tendência trabalhando na região. Entenda isso. O candle é a última coisa que eu vejo para execução do movimento. É a última coisa que eu vejo para execução do movimento. Eu já falo isso inúmeras vezes para vocês. Eu repito isso para vocês. É claro que eu estou falando para alguém que não faz parte do treinamento, né? Que não tem os estudos profundos. Porque lá no treinamento a gente vê isso de uma forma tão clara, porque existe um passo a passo das análises das tendências. Primeiro você tem que entender as tendências, depois você tem que entender como elas trabalham, como elas se movimentam no gráfico, quais as teorias que eu aplico, como ela corrige, como ela continua. Depois que você tem todo esse emaranhado de assuntos técnicos, você começa a compreender por que uma tendência ela faz um rompimento na região ou por que ela corrige. Então existe um passo a passo para ser estudado, um método para você chegar a essa conclusão, tá? Mas vamos falar mais sobre isso. Inclusive, ó, esse padrão aqui da entrada, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você que quer aprender mais sobre análise gráfica, mais sobre padrão de vela, para fazer as suas entradas com mais convicção. Eu deixo inteiramente grátis para você fazer o download, você que está chegando agora. Como é que você faz o download desses estudos? É só entrar no meu canal do Telegram. Onde está o meu canal do Telegram? O ícone está no banner do canal aí ou no link da descrição do vídeo. Ó. O canal é o Treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis. Você vai entrar, vai ter mensagem fixada, você vai clicar. Vai ter 2 links para você fazer download, aí você escolhe qual que você quer fazer download. O que você vai ver aqui no canal do Telegram? Vai ver o resultado dos alunos do treinamento, vai crescer com eles, entendendo o que eles fazem, e vai ver os links do YouTube. É só isso que eu posto aqui no canal do Telegram. Como aqui o Décio, ó, começando a semana com mais um dia de 4-0, análise Hunter nos permite compreender o movimento do gráfico. Olha que interessante, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Olha o que o Décio falou.
nos ajuda, treinamento nos ajuda a compreender o movimento do gráfico para realizar as operações no momento certo. Como o mestre diz, conhecimento muda tudo. Exatamente. Então, você é capaz de saber se naquele exato momento o gráfico vai romper ou não, se ele vai corrigir ou não. Esse aqui é o Helder, ó. Bom dia, professor. 2 entradas ótimas nesse início de manhã, agora é continuar estudando. E aí você vai vendo o resultado dos alunos, ó, 7-1, aluno mandando resultados. O Vital aqui falando que ele trabalhou OTC, que ele tinha medo de trabalhar OTC, não gostava, mas ele confessa que depois das aulas, dos entendimentos do gráfico, ele entendeu como funciona, 2-1 fazendo entradas com valores baixos, porque ele está entendendo OTC ainda, né? Olha aqui o aluno, ó, se não falha a minha memória, é o Nivaldo, mandando as entradas, link do treinamento e assim por diante, ó. Olha o histórico do aluno, ó. Até ele, ó. Olha o histórico na conta real depois da nossa conversa de ontem. Esse aqui é o Genilson, ele mora na Europa. Inclusive, olha o que o Genilson fala. Ele fala, olha o meu histórico, olha o histórico depois da nossa conversa. O que significa essa nossa conversa? É o suporte, né? Quem está no treinamento tem suporte comigo, diretamente comigo. Tem muita gente que pergunta, Cadu, mas o suporte, eu vou conversar com alguém da sua equipe, com um aluno que faz parte... Não, é diretamente comigo, tá? Se você vier para o treinamento, o seu acesso é vitalício, o suporte é diretamente comigo, tá bom? Inclusive, tem alguma dúvida, você pode mandar um direct aqui para mim, né? Uma mensagem aqui no Instagram. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, cuidado com falsos perfis. O link do treinamento está aqui na bio. Aliás, tem o link do treinamento e tem meu WhatsApp aqui também, tá bom? Então você pode entrar em contato comigo. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Corre, aproveite esse super desconto para você, caso você queira realmente aprender como funcionam os gráficos. Então, a primeira entrada que eu mostrei para você, como saber se o gráfico vai romper ou corrigir em um suporte e resistência? É uma pergunta que muitas pessoas fazem e você tem que prestar atenção no quê? Na estrutura do gráfico, no contexto que ele faz e no movimento da tendência. É isso que vai te dar o ensejo da entrada no movimento. Vamos para um outro ativo? Vamos ver o que os ativos estão fazendo. Ó, o euro foi lá para baixo, agora veio o GBP aqui em cima, euro GBP aqui em cima, vamos ver o movimento. Ó, qual é esse movimento? O movimento é tão claro? Ele não é tão claro, por quê? Porque ele está numa região aqui de quase 100%, não chegou na região de 100% ainda, está numa tendência de alta, deixa eu dar uma olhada aqui para trás, não tem nada. O que eu vejo aqui? Ele está numa região de equilíbrio, não demonstra nem força para buscar continuar a região e nem para vir aqui na região de demanda, que é a região de suporte, e nem força para continuar e para a região de resistência. Então o que eu vou fazer? Vou sair desse gráfico, vou para outro gráfico, não vejo nada ainda aqui. GBP-JPY, vamos ver o que GBP-JPY me mostra. Ó. Dá uma olhada no desenho gráfico. Entenda contexto gráfico. Olha como essa tendência vem trabalhando. Ela veio trabalhando, fez um fundo, parou, houve quebra. Veio trabalhando, fez um fundo, parou, houve quebra. Agora ela volta na região, chega aqui nessa região, faz uma parada novamente aqui na região, não demonstra força, nem interesse, só que chega aqui e já encontra o empecilho de novo na região, gráfico com muito pavio. O que eu vejo agora? Nada. Então, GBP-JPY, vamos sair dele. Euro-USD de novo, não. O USD-JPY, vamos para ele. Ó, o USD-JPY. Olha o que aconteceu, que legal aqui. Olha essa tendência. Olha onde começou essa tendência. Essa tendência começou aqui embaixo. Então, qual que é a região de demanda? É aqui embaixo. Ela está fazendo uma região de oferta aqui, está fazendo uma região de oferta. Como é que é essa região de oferta que ela está fazendo? É a demonstração da falta de força do movimento para romper a região. Então, o próprio gráfico está mostrando para você que ele está perdendo força no movimento. Olha o movimento. Esticado, chega nessa região, ó, ele já começa a fazer um padrão do quê? Que ele está
Chegou naquela região, não tem força de movimentação de continuação e já mostra que ele está querendo cair. Ah, Cadu, mas ele cai assim, de qualquer forma, de qualquer jeito? O gráfico vai sair rompendo, vai chegar aqui? Não é assim, né? O gráfico ele trabalha através de ondas, então ele vai fazendo movimentos de ondas. Mas só de olhar o gráfico ali, a gente já começa a ter uma convicção de movimento e o entendimento do que o gráfico pode fazer. Então, é o chamado Fairway Gap, que ele está fazendo aqui nessa região, aparentemente bem feito. Ele pode ainda continuar fazendo um movimento de queda? Pode. Ele pode continuar fazendo aquele movimento de descida no gráfico? Pode. Ele pode. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um movimento com ele. Cadu, mas a tendência é de alta. Sim, a tendência é de alta. Aí que você tem que entender. Tendências, elas são feitas para ser rompidas, corrigidas. Ou seja, ela é feita para continuar um movimento ou corrigir um movimento. Então você pode ter esse entendimento, inclusive vou fazer mais duas entradinhas aqui de taxa, de movimentação na tendência. Que todas as vezes que a tendência ela era trabalhada da forma correta, por exemplo, como eu falei aqui, que é um Fairway Gap que ela está fazendo, você tem esse entendimento, ó. Tendência sobe, tendência rompe, Fairway Gap. Só que eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender como que a movimentação da tendência trabalha. Como é que eu vou saber se ela vai romper ou se ela vai corrigir? Simples, olhando o gráfico. Tá lá, ó, entrada perfeita. Olhando o gráfico. Entrei com 3 taxas aqui, por quê? Tamanha certeza é convicção do movimento. Olha o movimento. Olha o movimento aqui. Estou explicando e desenhando para você. Movimento sobe, faz falha de movimento, tendência faz Fairway Gap e vai buscar liquidez mais abaixo. Como é que eu sei que essa tendência ela não vai continuar rompendo ali naquela região? Por que que ela não fez o rompimento? Por que que ela não continuou o movimento? Porque houve falha. Houve falha. A tendência falhou. A tendência não está trabalhando mais como tendência. Então eu consigo entender que essa tendência não tem força de continuação. E o que eu posso fazer com essa tendência? Eu posso trabalhar então a correção dela, e aí eu vou trabalhar a correção dela. Então aprenda uma coisa. Como saber se a tendência vai continuar corrigir ou vai romper? Como saber se o gráfico vai romper ou vai corrigir? Você vai aprender, não é um candle. Ah, tem muita gente que fala assim, não, Cadu, mas nessa região aqui, é a turma do vela-vela, né? Ah, eu posso operar o vela-vela? Claro que você pode operar. Cadu, eu quero saber qual é o candle que vai chegar na região e ele vai mostrar que não vai romper. É um candle como o doji? Vai precisar ser um candle de força? É uma vela de força? Ou é uma vela de indecisão que vai mostrar que o gráfico vai romper? Eu vou falar mais uma vez para você. Não é a vela de doji, não a vela de força, não é a vela de indecisão. O que vai mostrar para você se o gráfico vai continuar o movimento, se ele vai romper ou se ele vai corrigir, é a tendência que está sendo desenvolvida no gráfico. É ela que vai te mostrar a tamanha força do movimento de continuação da tendência. É ela que vai mostrar para você o que você deve fazer no gráfico. Como eu fiz aqui, ó, em EURUSD, né, uma entrada de continuação de tendência, sabendo que ela poderia continuar rompendo a região, e como eu fiz aqui em USD-JPY. Eu fiz com 3 taxas de entrada, por quê? Entendendo o movimento da tendência para a continuação desta tendência aqui, sabendo do possível rompimento na parte de baixo. E não o rompimento do topo da tendência, porque houve uma falha. Você tem que entender, quando você olha o gráfico, você vê os gráficos e estudos aí, você vê um monte de desenho assim, ó, high, né, high, high. Não é assim que você vê, ó, high, high, quando você estuda. Você procura aí pela internet, desenhos high, high. Ou você vê aqui high, low, e assim vai, né? É do inglês, não adianta. Ah, Cadu, por que que tá escrito isso? Ué, porque
São estudos americanos. Então você vê topos, fundos, você vê o movimento acontecendo da tendência. Conforme você caminha com a tendência e entende o movimento da tendência, você vai entender no gráfico. Estou falando para você novamente. Como eu posso me aprofundar nisso? Estudando a fundo as tendências. Só que para estudar a fundo as tendências, você precisa realmente estudar as tendências. Precisa compreender como que funcionam as tendências. Ó, GBP-USD. Olha o GBP-USD fazendo esse movimento. Esse movimento do GBP-USD, ele mostra o que para mim? Ele mostra que houve falha na tendência? Ele mostra que houve um movimento de falha nessa tendência aqui? Por enquanto não, mas está mostrando que ela está querendo falhar. Não sei se agora, não sei se mais para frente, mas como ela deixou um espaço aqui, ó, eu preferi não fazer entrada. Vamos para um outro ativo, vamos dar uma olhada. GBP, o JPY é o último ativo que está aberto aqui. Se tiver uma oportunidade a gente faz entrada, se não, nós não faremos entrada. Olha novamente aqui, ó. Vou até traçar uma linha de referência aqui para você entender. Olha o que aconteceu com o gráfico. O que está acontecendo com o gráfico aqui? Ó, tendência. O que aconteceu com essa tendência? Ó, região de 100%, região de 100%, região então é o que? De desequilíbrio, região de demanda, região de oferta. Aí chegando aqui eu vejo aqui, ó, movimentos de 50% do gráfico. O que são movimentos de 50% do gráfico? Movimentos de 50% do gráfico são movimentos de equilíbrio no gráfico. Então, ao mesmo tempo que eu vejo regiões de desequilíbrio, eu vejo também regiões de equilíbrio no gráfico. Olha como que eu tracei bonito. Então, se você aprender a traçar as regiões de forma correta, a fazer as marcações das regiões de forma correta, você já vai começar a entender onde o gráfico pode romper, onde o gráfico pode corrigir. Fazer marcações de regiões, fazer uma marcação de um suporte, de uma resistência, fazer uma marcação de uma demanda, de uma oferta, isso não significa que o gráfico é obrigado a corrigir. Entenda isso. Isso não significa que o gráfico vai ter que corrigir naquela região. Porém, isso significa que aquela região tem uma alta probabilidade de fazer uma correção ou um rompimento. Por quê? Porque são regiões que o gráfico está trabalhando de forma a te mostrar o movimento de uma forma lógica. Como aqui essa região, ó. O gráfico está chegando numa região de equilíbrio. É o primeiro ponto de região de equilíbrio. Quais são os melhores pontos desse gráfico? Os melhores pontos desse gráfico são as regiões de liquidez. Essa região, essa região, essa região. Ah, Cadu, e essa região? É uma boa região de equilíbrio. É uma boa região de equilíbrio. É uma boa região de equilíbrio. Lembrando sempre que essas regiões de equilíbrio, eu posso trabalhar tanto o movimento de alta como o movimento de baixa nelas. Para isso, eu tenho que ter no gráfico um contexto que me mostra essa movimentação. Se no gráfico tiver um contexto que mostre uma movimentação que realmente eu posso trabalhar essa força com essa região, eu vou trabalhar. Se o gráfico não mostra, eu não vou trabalhar. Compreendeu? Compreendeu como que funciona? Se ele me mostra essa movimentação, que eu possa fazer uma movimentação de entrada, eu vou trabalhar. Por enquanto, até agora não apareceu movimentação de entrada alguma. Ele está mostrando querendo fazer um equilíbrio nessa região, mas ele não é tão claro no movimento. Então, como essa tendência aqui é uma microtendência já de alta, ela pode chegar nessa região e sair rompendo? É óbvio que ela pode. Inclusive, essa aqui é uma região de 50%, né? Ó, tem outra particularidade aqui. Então, ela pode chegar ali e sair rompendo aquela região? Pode. Ela pode chegar ali e sair rompendo aquela região. Ah, ela pode chegar aqui e corrigir nessa região? Sim, ela pode chegar e pode corrigir nessa região. E como é que eu vou ter essa convicção? Entendendo essa movimentação, compreendendo essa movimentação, entendendo a lógica do movimento e ali se ele deixar um padrão, né? Um padrão que me mostre uma convicção de movimentação, como ele está deixando ali agora. Perdi minha entrada. A hora que eu ia apertar o botão, eu perdi minha entrada ali. Eu ia fazer uma venda aqui nessa região.
ia fazer uma venda ali. Eu acho que já ele desceu muito, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu apagar essas linhas. Ó, eu ia fazer uma venda nessa região aqui. Ainda há possibilidade? Eu vou fazer, tá? Não entrei no tempo certo, não entrei no fechamento do candle do jeito que eu gosto, mas eu estou entrando ali numa venda. Nós estamos altamente lucrativos, então eu vou fazer um risk entry. Por que o risk entry? Porque eu falei para você que é uma região de equilíbrio, mas eu não estou confortável porque eu entrei fora do meu time de entrada. Mas por que o risk entry, né? O risco de entrada? Porque eu poderia esperar mais confirmações. Por que eu estou entrando então nessa região? Porque é uma região de equilíbrio, é uma região onde eu vejo o equilíbrio do gráfico, tá lá. Então, só de eu saber que é uma região de 50% de equilíbrio da movimentação do gráfico, isso me mostra que o gráfico pode corrigir naquela região. E não é simplesmente por causa de um padrão de vela ali, não é simplesmente por causa de um volume, mas sim por causa do contexto do gráfico, sim por causa do movimento das tendências, por causa do movimento do gráfico. É por isso que você entra, toma loss atrás de loss, é por isso que você não sai do 0 a 0, por isso que você não sai do lugar. Porque você acha que rompimento e correção na região está ligado a candle, está ligado a padrão de candle, não está ligado em padrão de queda, está ligado à movimentação do gráfico. E eu marquei para você, antes de fazer a entrada, marquei regiões de desequilíbrio, oferta, suporte, aliás, demanda, suporte, oferta, resistência e marquei região de equilíbrio. Marquei 3 linhas aqui para você que são regiões de equilíbrio. São regiões onde o gráfico pode corrigir, só que são posições falíveis de rompimento. Por quê? Porque eu sei que o movimento de alta ele está buscando liquidez, então ele vai buscar essa região, ele vai buscar essa região, sempre as regiões mais longínquas do preço. E durante o movimento, como a tendência expande, retrai, ela vai poder corrigir. Então, a habilidade de quem está fazendo as operações, a habilidade de quem está fazendo as operações é que vai entender o movimento do gráfico. Mas isso com muitos estudos em relação às tendências. Como operar a favor da tendência, como operar a tendência, como operar um suporte e resistência, como entender umas regiões. Por isso que o método da análise gráfica, para você estudar tecnicamente a análise gráfica, você aprende um método, um passo a passo, onde você vai entender de forma clara e objetiva como rastrear o preço do gráfico. É isso que vai fazer diferença na sua vida, é essa técnica. A ponto, por exemplo, de fazer uma entrada em Euro JPY dessa forma, chegar em USD-JPY, fazer aqui, ó, 3 taxas dessa forma, 4 a 0, e em Euro USD fazer mais uma aqui, 5 a 0, entendendo como que a movimentação está acontecendo, entendendo como trabalhar o suporte e resistência, entendendo como trabalhar a tendência, para saber a melhor forma de fazer a sua operação. Então, aprenda como saber se o gráfico vai romper ou corrigir um suporte e uma resistência. Isso está ligado ao movimento do gráfico, está ligado à tendência, às suas estruturas, e para isso você precisa se aprofundar, precisa estudar, precisa treinar muito isso no gráfico observação. Se você quiser aprender isso de forma a fundo, o treinamento existe para isso, gente. É um preço aí irrisório, de preço de pão e manteiga que eu costumo dizer. Quer estudar? Vem estudar com a gente, vem fazer a diferença na sua vida por um preço justo. O seu acesso é vitalício e o Tira Dúvidas direto comigo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido o recado de hoje, eu espero que você tenha entendido a aula de hoje e eu te vejo amanhã então. Não esqueça de deixar um like, não esqueça de deixar um comentário, escreva aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui nas aulas, tá? Assuntos que você gostaria que eu trouxesse também, escreva aqui. Eu te vejo amanhã numa super aula, no super trade. Fica com Deus. Fui!